Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre a série The Chosen. Nós como cristãos devemos assistir, podemos assistir sim ou não, ela é fiel à Bíblia ou não é, né, a palavra de Deus ou não é. Mas antes de mais nada, já sabe, né, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like. Se no final do vídeo você não gostar, você retira o like, mas já deixa aí o seu like que é pra não esquecer. Então, falando, né, sobre a série The Chosen, nós como cristãos podemos assistir, sim ou não? Tudo aquilo que a gente faz, né, sendo cristãos, né, como somos cristãos, tudo aquilo que a gente deve fazer para a glória de Deus, né, a própria palavra, a Bíblia, né, fala que quer coma, quer bebam, tudo, né, o que a gente for fazer, a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, nesse sentido, quer dizer que eu não posso assistir nada que não seja bíblico, que não tenha algo relacionado com a Bíblia e com Deus? Calma, não é isso que eu tô falando. Até mesmo porque se a gente for pensar dessa forma, eu acredito que seja, assim, de uma religiosidade tão extrema que até saia, né, daquilo que realmente é bíblico, daquilo que realmente Deus pede de nós, né? Porque um dos mandamentos de Deus é o quê? É o descanso, né? Tanto que Deus trabalhou, né, fez o mundo, né, e toda a sua criação em 6 dias, e no 7º dia o próprio Deus descansou, né? Então, e um dos mandamentos, né, também é o descanso, né, para guardar, né, e que na época da lei era o sábado, né? Mas um dos mandamentos divinos é o descanso. E sendo um mandamento divino, né, a gente tem que obedecer, a gente tem que descansar. E na Bíblia não fala como a gente deve descansar, né? Então, acredito que nesse tempo de descanso, cada pessoa, né, talvez goste de fazer alguma coisa para poder realmente descansar, desligar sua mente, né, da correria do dia a dia, vamos dizer assim. Então, muitos passam, né, assistindo um filme, assistindo uma série. Então, creio que, né, e fazendo várias outras coisas, né, cada um tem um hobby diferente. Então, eu acredito sim que um crente, né, ele pode assistir um filme que não seja bíblico, ouvir uma música, né, secular, né, e ter sim os seus hobbies, né, talvez coisas que não tem nada a ver, né, com a Bíblia, né, como, sei lá, jogar bola, tem gente que já gosta de futebol. Então, creio sim que o crente pode, né, consumir todo e qualquer tipo de conteúdo e ter seus hobbies também, desde que tudo isso, né, que você estiver fazendo não vá contra os princípios bíblicos, né, não vá contra a palavra de Deus, não faça você se distanciar do Senhor, não faça você pecar contra o Senhor, deixando bem claro. Então, voltando aqui para a série, né, para o The Chosen, né, assistir ou não assistir? Na minha humilde opinião, sim, né, nós como cristãos podemos assistir, mas com cuidado. E por que eu falo com cuidado, né? Então, quando a gente for assistir, por mais que seja uma série que seja bíblica, né, querendo ou não, gente, é uma adaptação. E toda adaptação, como o próprio nome já diz, né, é uma adaptação. Então, tem muitas coisas lacunas, vamos dizer assim, que eles têm que preencher para funcionar melhor ali na tela, né, na série, para toda coisa, tudo ali, né, funcionar e a história se desenrolar. Tem muitas lacunas, né, coisas que não tem na Bíblia, né, vamos dizer assim, que a Bíblia não deixa de forma explícita, né, que não se fala ali. Então tem muitas lacunas, muitas coisas que os diretores lá, né, os roteiristas, enfim, preencheram, e assim, com coisa que foi da imaginação deles. Então, acredito sim que a gente possa assistir, mas tendo esse cuidado, né, de assistir, tendo essa consciência de que isso aqui é uma adaptação da Bíblia, né, uma adaptação da vida de Jesus, né, tudo aquilo ali que a gente está assistindo não foi a história, né, em detalhes da vida de Jesus. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa consciência e também ter a consciência de que, querendo ou não, por mais que seja uma série, né, bíblica, né, que retrata ali a história do nosso Senhor e Salvador, mas ter a consciência de que é um entretenimento, né, não é, eu não estou assistindo os passos que Jesus deu quando ele estava aqui na Terra. Não, é um entretenimento, é uma série, então, né, assistir tendo essa consciência vai fazer toda a diferença. Ter a consciência também de que por mais que seja uma série bíblica, né, ela não substitui o seu tempo com Deus, o seu tempo que você tem que ter com a palavra de Deus, né, lendo a palavra, meditando a palavra, orando, buscando o Senhor, porque eu já ouvi
pessoas falando, porque, né, eu tô assistindo, e não foi nem sobre o The Chosen, era uma outra série também que relatava, né, sobre a vida de Jesus. Eu já vi pessoas falando, porque quando eu tô assistindo a série, né, essa série, então eu já tô ali, como se esse tempo que ela estivesse assistindo a série fosse parte do tempo de devocional dela, fosse parte do tempo que ela está passando com Deus. E não, gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. O tempo que você está assistindo um filme, uma série, o que for, por mais que seja algo bíblico, nunca vai substituir o tempo que você tem que passar com o Senhor diariamente. Então, por favor, não caia nesse engano. Nada, né, pode substituir o tempo que a gente, né, como cristãos, como filhos de Deus, nada pode substituir o tempo que a gente, né, deve passar com o nosso Pai diariamente. Então, não importa se você está assistindo o filme ou a série mais bíblico que seja mais fiel à Bíblia possível, não importa. Ainda assim, o seu tempo diário que você tem que passar com Deus assim, prioridade, tem que ser prioridade e não é substituível, né? Esse tempo que você passa, né, que a gente deve passar como filhos de Deus, que a gente deve passar com o nosso Pai diariamente, ele não pode ser substituído por nada. E acredito que o mais importante, o maior cuidado que a gente tem que ter vou falar principalmente com essa série, né, porque com The Chosen, porque é a série que tá mais famosa, assim, né, vamos dizer, sobre a vida de Jesus, né? É uma série assim que tá bem famosa, né? Graças a Deus, né? Porque inclusive eu vi uma entrevista do ator, né, que faz Jesus, né, que interpreta Jesus na série, e um cara tava entrevistando ele e aí o cara tava falando, né, que o cara era ateu, não, né, acreditava em Deus. Então o cara tava falando que durante, né, enquanto ele tava assistindo a série, ele começou a sentir, né, algumas coisas assim tal com relação a Deus, né, e a espiritualidade. E aí ele falando, né, entrevistando o ator, mas falando tudo isso sobre, né, Deus, falando com o ator. E aí o ator fala pra ele, não, isso tudo é Deus te chamando, né, só abre o seu coração, se rende, né, se entrega e tal. E aí na hora o entrevistador fica até bastante emocionado, né? Então eu creio sim que seja algo que Deus pode, né, se Ele quiser, usar para honra e glória do nome dEle, algo que Ele pode usar para que mais pessoas conheçam, né, talvez pessoas que nunca tenham tido contato, né, com o Evangelho. Então eu creio que Deus pode usar sim a série, né, essa série, para poder fazer com que essas pessoas tenham contato com o Evangelho, conheçam Jesus, né, e venham experimentar do amor dele, né, através, né, da série, dos episódios. Creio sim nisso, mas a gente também tem que ter muito cuidado para não... Muito cuidado com a idolatria, né, porque eu já vi também algumas pessoas falando, né, que quando elas vão orar, elas imaginam o rosto de Jesus como o rosto do ator. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso, querendo ou não, é idolatria. Ninguém conhece o rosto de Jesus, ninguém nunca viu, né? Assim, do nosso tempo, ninguém nunca viu, né, o rosto de Jesus, não está documentado em nenhum lugar. E creio até que, né, o tempo que Jesus veio, né, a primeira vinda dele foi em um tempo que não existia formas, né, de como registrar, né, porque imagina Jesus vindo hoje, né, tanto de celular que tem por aí, né, teria muitas fotos dele, mas creio que no tempo que ele veio foi proposital, não tinha como registrar, justamente que é pra gente não, né, a gente não saber. Porque se fosse para a gente saber, Deus teria dado um jeito de fazer com que a gente soubesse como é, né, o rosto dele. Mas a gente não sabe, então tomar muito cuidado com a idolatria, no sentido de, se você for orar e imaginar, ou se você quando pensar em Jesus, Jesus verdadeiro, Filho de Deus, se na sua mente vier o rosto, seja desse ator da série The Chosen ou de qualquer outro filme ou série que você já tenha assistido sobre a vida de Jesus, então tem que tomar muito cuidado, porque querendo ou não, isso é idolatria. Você está idolatrando uma pessoa, idolatrando um ator, colocando, né, essa pessoa no lugar de Jesus. Isso não pode acontecer, isso é idolatria e é assim, né, pecado, pecado. Então, se caso, né, você esteja passando por isso, eu acho melhor você, né, parar de assistir, não continuar assistindo a série, se arrepender, pedir perdão, pedir para que Deus, né, desligue, faça essa desconexão, né, da sua mente, né,
com, né, o ator de Jesus, faça essa desconexão para que você não fique, né, pensando em Jesus e imaginando o rosto de qualquer ator que seja. Então, tomar cuidado com a idolatria nesse sentido, né, de imaginar o rosto de qualquer ator que seja como se fosse o rosto de Jesus, e também no sentido, né, que eu já falei, de colocar o tempo que você passa assistindo a série como se fosse já parte do seu tempo diário com Deus, como se esse tempo assistindo a série substituísse o tempo que você passa lendo a palavra, o tempo que você passa, né, orando, meditando na palavra de Deus. Porque isso também é idolatria, né? Nada, como eu já falei, nada substitui o tempo que a gente passa com o Senhor, nada substitui o tempo que a gente tem que passar lendo, né, e meditando na palavra. Eu mesma, né, já assisti a série, assisti a todas as 4 temporadas, né, por enquanto só tem 4. Estou aguardando a 5ª temporada, né, pretendo assistir as outras temporadas, mas eu assisto muito com essa consciência. É óbvio que enquanto, né, a gente está assistindo, nosso cérebro não consegue, como fala, assimilar o que é verdade ou não, né? Isso é comprovado. Então, igual quando a gente assiste qualquer tipo de filme que for, né? A gente se emociona, se tem alguma cena lá que a gente se emociona, a gente chora como se aquilo fosse, né, verdade. Então, ainda mais se retratando, né, a vida de Jesus. Então, tem muitas cenas assim que às vezes, né, de The Chosen, que às vezes eu estava assistindo, eu imaginava, nossa, Jesus realmente passou por isso, né, de alguma cena que é relatada na Bíblia, né, algo que aconteceu que é relatado na Bíblia e tem lá na série, e aí, nossa, né, Jesus realmente passou por isso. Então, várias cenas eu me emocionei, várias cenas eu chorei muito, mas sempre, né, assisti todas as 4 temporadas que eu assisti, sempre tendo essa consciência. Isso é apenas uma série, né, por mais que Jesus tenha passado por muitas coisas, né, que eles relataram aqui, mas ainda assim é apenas uma série, é entretenimento, né, não vou deixar isso entrar no meu coração de tal forma que, né, vai fazer com que isso substitua, né, que, sei lá, de alguma forma a série substitua a palavra de Deus e o meu tempo com o Senhor, não, né, sempre tendo essa consciência de que é entretenimento. Tanto que, acho que quando eu assisti a primeira e a segunda temporada, e a terceira já, antes de eu assistir a terceira, eu assisti a primeira e a segunda temporada, aí quando lançou a terceira temporada, já fazia um tempo que eu tinha assistido a primeira e a segunda, então eu fui reassistir. Aí eu reassisti, né, a primeira e a segunda temporada, só que eu tava ficando assim muito, como que eu posso dizer? Não apegada, mas quase apegada na história ali, né, na série em si. E aí, quando eu acabei de assistir a primeira e a segunda temporada pela segunda vez, eu nem fui assistir a terceira. Eu não, deixa eu, né, eu dar uma descansada aqui pra minha mente, porque minha mente tá começando a confundir as coisas. Não quero ficar tão apegada em uma série assim, né? Por mais que fale de Jesus, não quero ficar tão apegada assim. Então, eu parei, fiquei um bom tempo sem assistir. E aí, depois, né, de um tempo, fui assistir a terceira temporada. Aí eu percebi que já tava, né, de boa, que eu tava conseguindo separar as coisas. E aí assisti a 4ª temporada recentemente agora, né? Esse mês até. E já tem um tempo que ela foi lançada também. Então, assim, eu não tava naquela ânsia, né? Porque antes eu ficava naquela ânsia, nossa, né? E aí, quando vai lançar a próxima temporada, né? Eu ficava muito assim, queria de qualquer forma, né? Meu coração parecia que tava desejando mais a próxima temporada, né? Do que meditar na palavra, né? Do que ler a palavra. Eu podia muito bem saber o que ia acontecer na terceira temporada, era só eu abrir a minha Bíblia e ler. Mas não, eu tava desejando muito a próxima temporada. Foi por isso que, né, eu dei uma pausa ali, né? Pra poder colocar minhas emoções no lugar. Mas enfim, gente, eu não sou o tipo de pessoa que apoio religiosidade extrema, como eu falei pra vocês no começo. Não sou daquelas pessoas que não, né, a gente, sei lá, ou não pode ter televisão em casa, ou se for ter, só pode assistir coisas de Jesus, só pode ouvir música, né, louvor. Não sou esse tipo de pessoa, mas também acredito que a gente tenha que ter o equilíbrio, né, então tudo aquilo que a gente for fazer, né, fazer para honra e glória do nome do nosso Senhor, né, não envergonhar o nome de Jesus. Então, ter o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio. Porque equilíbrio é tudo, né? A própria palavra de Deus fala, né? Que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de amor, poder e equilíbrio, né? Então, devemos ter
equilíbrio em tudo aquilo que a gente for fazer e sempre fazer para a honra e glória de Deus. Então, de novo, creio sim que a gente possa ter, né, nossos hobbies, possa ter nosso tempo de descanso, às vezes assistir um filme que não tenha, né, nada relacionado com a Bíblia, com Deus, e ouvir músicas seculares, desde que nada disso vá contra os princípios bíblicos, né, vá contra a palavra de Deus, desde que nada disso também vai te roubar, né, vai roubar o seu tempo, né, com o Senhor e vai roubar o seu coração do Senhor, né. Então, tendo esse equilíbrio, né, acredito sim que, né, tudo nos é lícito, assim como Paulo disse, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né, algo assim. Então, sempre avaliar muito, né, aquilo que a gente vai fazer, o tipo de conteúdo que a gente vai consumir, né, para que não nos afaste, não nos roube da presença do Senhor, e com essa série não é diferente. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários para mim qual é a sua opinião, você concorda que um cristão pode assistir essa série ou não? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você concorda ou não, e a gente se vê nos próximos.